Elimine o caos da sua mente e alcance clareza, com 12 lições estoicas. Você já percebeu como a vida pode se transformar em um labirinto silencioso? Um espaço em que cada decisão parece mais confusa que a anterior, onde cada pensamento se mistura ao próximo, e onde cada escolha, por mais simples que pareça, se transforma em um peso constante sobre seus ombros. A maioria não vive com intenção, apenas reage. Reage ao que precisa pagar, ao que os outros esperam, ao que o mundo exige. E nesse movimento automático, a vida vai escapando silenciosamente pelos dedos. Ninguém nos ensinou a organizar a vida. Aprendemos a acumular, não a simplificar. Aprendemos a correr, não a parar. Aprendemos a apagar incêndios, mas não a construir estruturas. Somos treinados para sobreviver, não para viver com clareza. Por isso, a confusão mental e a desordem externa tornaram-se normais. Elas são tão constantes que deixamos de notá-las como se fossem parte natural da existência. Vamos empurrando os dias com a barriga, acreditando que um dia tudo se encaixará sozinho. Mas a verdade é dura. Nada se organiza por conta própria. O caos se alimenta da inércia e cresce no terreno da procrastinação. A filosofia estoica ensina que a ordem não é algo que se encontra no mundo, mas algo que se constrói dentro de nós. Marco Aurélio escreveu que a alma se tinge da cor dos pensamentos que abriga. É isso que o mundo refletirá ao seu redor. Se dentro de você há clareza, disciplina e direção, o mundo se reorganiza conforme a sua mente. O estado externo da vida é apenas um reflexo da estrutura interna da mente. A bagunça ao seu redor não é um acidente. Ela nasce do modo como você pensa, decide e age. Organizar a vida, portanto, não se trata de uma técnica superficial ou de um método milagroso. Trata-se de um exercício profundo de consciência, sobre parar e olhar de frente para o caos, não com culpa ou vergonha, mas com a coragem de quem decide tomar o controle. É reconhecer que o que te prende hoje não é a falta de tempo ou de sorte, mas a ausência de estrutura interna. É entender que a clareza não é um privilégio de poucos iluminados, mas uma habilidade treinável que nasce da prática constante de escolhas conscientes. A confusão tem um preço alto. Ela rouba sua energia, drena sua criatividade, enfraquece sua determinação e, pouco a pouco, apaga sua motivação. Uma mente desorganizada não sonha, não planeja e não executa. Ela apenas sobrevive. A organização, por outro lado, liberta. Ela transforma tarefas em propósitos, elimina o peso do desnecessário e devolve ao presente a leveza que a ansiedade havia roubado. Quando você aprende a colocar cada coisa em seu devido lugar, da rotina ao pensamento, descobre que a paz que buscava não está em fazer mais, mas em simplificar o que já existe. Este vídeo não é um manual de produtividade, nem uma coleção de técnicas mecânicas. É um convite a repensar a forma como você vive. É um chamado para interromper o ciclo automático e assumir a responsabilidade pelo rumo da sua história. É sobre reconstruir o que foi negligenciado, ajustar o que está desalinhado e abandonar o que já não faz sentido. É sobre dar fim ao barulho e aprender a ouvir a própria razão. A clareza é uma decisão, e como toda decisão, começa agora. Não importa quanto tempo você passou perdido no labirinto, o caminho para fora sempre começa com o primeiro passo. E esse passo é o desejo sincero de mudança. A partir do momento em que você decide que merece mais do que sobreviver em meio ao caos, tudo se transforma. Hoje, aqui, neste exato instante, você tem a oportunidade de construir uma vida guiada pela consciência e não mais pelo acaso. A organização não é um destino distante. Ela começa no instante em que você escolhe viver com intenção, o peso invisível do caos. Quando a vida sai do controle, antes de qualquer transformação, é preciso coragem para encarar a verdade. Talvez sua vida não esteja sob seu controle há muito tempo,
Talvez você esteja apenas sobrevivendo em meio ao barulho, tentando manter a cabeça acima da superfície enquanto responsabilidades, preocupações, tarefas e expectativas se acumulam ao seu redor. Esse é o peso invisível do caos. Ele não chega de repente, não se impõe com violência. Ele se infiltra silenciosamente nos detalhes do cotidiano, cresce nas pequenas decisões adiadas e se fortalece a cada promessa que você faz a si mesmo e não cumpre. O caos não é um evento, é um processo. Ele se forma quando você diz, depois eu resolvo, e esse depois nunca chega. Quando você aceita compromissos que não deseja cumprir, quando deixa que urgências alheias se tornem mais importantes do que suas prioridades. Ele se acumula em listas de tarefas intermináveis, em dívidas que crescem sem controle, em pensamentos que se repetem sem levar a lugar algum. De repente, você percebe que não está mais decidindo, está apenas reagindo. E viver reagindo é o oposto de viver com clareza. Os estoicos alertavam que nada externo tem poder sobre nós sem a nossa permissão. Ainda assim, permitimos que a desordem dite nosso humor, controle nossas decisões e molde a nossa rotina. Permitir que o caos governe é abrir mão do comando da própria vida. E o mais perigoso é que ele se disfarça de normalidade. Você começa a acreditar que acordar cansado é natural, que viver ansioso é parte da vida adulta, que estar ocupado significa estar no caminho certo. Mas a verdade é que estar ocupado não é o mesmo que estar em movimento. E movimento sem direção é apenas agitação. O peso invisível do caos se manifesta de muitas formas. Na culpa por não ter tempo, na frustração por não concluir o que começou, na sensação constante de que a vida está passando e você está sempre um passo atrás. É ele que transforma metas em fardos, sonhos em ansiedades e desejos em cobranças. E o pior, quanto mais pesado ele se torna, mais difícil é perceber que você pode deixá-lo cair. O primeiro passo para organizar a vida não é comprar uma agenda ou instalar um aplicativo de produtividade. É olhar ao redor e para dentro com brutal honestidade. É admitir que parte do que pesa sobre seus ombros não é inevitável, é escolhido. E o que foi escolhido pode ser abandonado. A clareza começa quando você se faz perguntas simples e sinceras. Isso que me ocupa serve ao meu propósito ou apenas consome meu tempo? Essa preocupação me aproxima do que quero ou me prende ao que temo? Essa rotina reflete minhas prioridades ou as expectativas de outras pessoas? Ao responder com honestidade, você descobrirá que boa parte do peso que carrega não é seu. E ao reconhecer isso, você dá o primeiro passo para largá-lo. Porque o caos só tem poder enquanto permanece invisível. Quando ele é iluminado pela consciência, perde a força. A desordem não precisa mais ser um estado permanente. Ela pode ser uma escolha que você decide não repetir. A partir do momento em que você aceita essa verdade, tudo muda. O caos deixa de ser um inimigo abstrato e se transforma em algo que pode ser enfrentado. Você entende que não precisa resolver tudo de uma vez. Precisa apenas começar a colocar cada coisa em seu devido lugar. E esse ato simples, reconhecer, aceitar, agir, marca o início de um novo capítulo. A clareza nasce não quando tudo está organizado, mas quando você decide que não aceitará mais viver no descontrole. Esse é o primeiro passo, e é nele que toda transformação começa. Hoje, eu escolho evoluir. A decisão que muda o destino. Há um instante em que tudo muda. Não é quando você conquista algo grandioso, nem quando o mundo decide ser mais gentil com você. A mudança verdadeira começa quando você pronuncia, com total consciência e determinação, uma frase aparentemente simples. Hoje, eu escolho evoluir. Pode parecer pouca coisa, mas essa escolha carrega o poder de transformar completamente o rumo da sua vida. Ela representa a ruptura com tudo aquilo que o manteve estagnado, preso em ciclos de repetição, preso em padrões que se repetem não porque são inevitáveis, mas porque você nunca os questionou.
Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que a evolução acontece sozinha, como um processo natural que virá com o tempo. Talvez tenha imaginado que um dia acordaria diferente, mais forte, mais disciplinado, mais confiante. Mas essa espera nunca traz resultados porque crescimento não é consequência do acaso, é consequência de uma decisão. E essa decisão precisa ser tomada aqui e agora. Hoje é a palavra mais importante dessa frase. Não amanhã, não quando tudo estiver certo, não quando eu tiver mais tempo. Hoje. O tempo perfeito para mudar nunca existirá, porque o futuro não traz clareza, ele apenas reflete as escolhas que você faz no presente. Os estoicos sempre insistiram na importância do momento presente. Marco Aurélio escreveu: "A vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela." Isso significa que tudo começa na mente. E escolher evoluir é, antes de tudo, uma mudança de pensamento. É abandonar a narrativa de que você não pode, não sabe ou não merece. É romper com a crença de que sua história já está escrita e aceitar que ela está sendo escrita agora, a cada decisão que você toma. Escolher evoluir também é escolher responsabilidade. E essa palavra, para muitos, soa pesada, porque assumir responsabilidade significa abandonar desculpas. Significa parar de culpar a falta de tempo, de sorte ou de oportunidades. Significa olhar para o espelho e reconhecer que, embora você não controle tudo o que acontece ao seu redor, tem controle total sobre como reage e sobre o que decide fazer com aquilo que acontece. Essa consciência é libertadora porque devolve o poder às suas mãos. A partir do momento em que você escolhe evoluir, o olhar muda. Você para de focar no que falta e começa a valorizar o que já tem. Para de esperar condições ideais e começa a criar movimento mesmo em meio às dificuldades. Para de reclamar daquilo que não pode mudar e passa a agir sobre o que pode. Essa mudança de perspectiva parece sutil, mas é profunda. Ela altera a forma como você pensa, age e enxerga a própria vida. Mas não se engane. Essa decisão não se sustenta sem ação. Não basta dizer hoje eu escolho evoluir, se você continuar repetindo os mesmos comportamentos que o mantêm preso. A evolução não acontece no plano das intenções, mas no terreno das ações diárias. É acordar e decidir agir de forma diferente. É se recusar a repetir padrões que você já sabe que não funcionam. É transformar cada pequeno momento em uma oportunidade de alinhamento com quem você quer se tornar. Evoluir não é negar quem você foi. É honrar cada parte do seu passado, inclusive os erros, como lições que o trouxeram até aqui. Sêneca escreveu que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. E essa frase carrega uma verdade inescapável. Não existe evolução sem direção. Decidir crescer é traçar um rumo claro e caminhar na direção dele, mesmo quando a jornada é difícil, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Essa escolha também exige coragem, porque evoluir significa abrir mão de versões antigas de si mesmo. Significa desapegar de crenças que um dia o protegeram, mas agora o limitam. Significa deixar para trás zonas de conforto que já não servem ao seu propósito. Significa enfrentar a resistência interna, que sempre tentará convencê-lo de que mudar é perigoso ou inútil. Mas, como ensinava Epicteto, nenhum homem é livre a menos que seja mestre de si mesmo. A liberdade verdadeira não está em fazer tudo o que quer, mas em dominar a si mesmo a ponto de se tornar quem deve ser. A decisão de evoluir não precisa ser dramática. Ela pode ser silenciosa, íntima, quase invisível aos olhos dos outros. O que importa não é o quanto você muda em um dia, mas a profundidade com que decide mudar todos os dias. É uma escolha que precisa ser renovada constantemente, no momento em que o desânimo aparecer, quando a dúvida surgir, quando a vontade de desistir parecer mais forte que a disciplina. A cada vez que você diz, hoje eu escolho evoluir, você reafirma para si mesmo
que não está mais vivendo por acaso, mas por escolha. A vida recompensa aqueles que decidem agir. E essa decisão, embora pareça simples, é o ponto de virada que separa quem vive no piloto automático de quem vive com intenção. Quando você escolhe evoluir, a confusão começa a dar lugar à clareza. A estagnação se transforma em movimento e o medo cede espaço ao propósito. Você deixa de ser espectador e se torna autor. E a história que começa a ser escrita a partir desse instante é diferente de todas as anteriores, porque agora cada página é escrita com consciência. Não espere por um sinal, por uma oportunidade ou por alguém que o empurre. O momento ideal não existe. O que existe é o agora. E se você quiser mudar o rumo da sua vida, tudo o que precisa fazer é dizer, com toda a verdade que há em você: hoje eu escolho evoluir. E então dar o primeiro passo, mesmo que pequeno, porque é assim que toda grande jornada começa. Libertar-se do que te prende. O primeiro ato de organização. Nenhuma transformação real acontece enquanto você carrega o peso do que já não serve. Não existe espaço para o novo se você insiste em manter o que é velho, inútil ou tóxico. E esse é um dos maiores obstáculos na jornada da clareza: a incapacidade de abrir mão. A frase, "Hoje eu escolho me libertar de tudo que trava minhas vitórias", não é apenas uma afirmação poderosa, é um ponto de ruptura. Representa o instante em que você decide que não vai mais permitir que o passado defina o presente, que não vai mais tolerar o que sufoca seu crescimento. Libertar-se é, acima de tudo, um ato de coragem, e também o primeiro passo de qualquer processo de organização profunda. A maioria das pessoas associa desorganização ao que é visível. Uma mesa cheia de papéis, um armário bagunçado, uma agenda lotada. Mas a verdadeira desordem, aquela que consome sua energia e rouba sua paz, quase sempre é invisível. Ela está nas pessoas que você mantém por medo de ficar só, nos hábitos que repete por preguiça de mudar, nos objetos que guarda por apego ao passado e nas ideias que carrega mesmo sabendo que não fazem mais sentido. Ela está em cada promessa não cumprida, em cada relacionamento que não contribui para seu crescimento, em cada dívida emocional ou financeira que você evita enfrentar. Tudo isso forma um acúmulo silencioso que pesa nos seus ombros e impede seus passos. Os estoicos ensinavam que o que não depende de nós não deve ter poder sobre nós. No entanto, apegamo-nos ao que já perdeu o valor e damos força ao que já não deveria nos influenciar. Fazemos isso porque temos medo do vazio, medo de abrir espaço e não saber como preenchê-lo. Mas a verdade é que o vazio é necessário. É ele que cria espaço para o novo, que permite que oportunidades surjam, que dá espaço ao crescimento. Um terreno cheio de entulho nunca será fértil. Libertar-se não é um processo fácil. Requer honestidade brutal. É preciso olhar para dentro e fazer perguntas desconfortáveis. O que nesta vida me fortalece e o que apenas me prende? Quais hábitos refletem quem quero ser e quais reforçam quem já não sou? Quais relacionamentos somam e quais drenam minha energia? Quais decisões mantenho apenas por medo de decepcionar os outros? Essas perguntas exigem coragem, porque as respostas nem sempre são agradáveis. Mas são elas que revelam o que precisa ser deixado para trás. A liberdade não está em ter tudo, mas em carregar apenas o que é essencial. Pense em como uma viagem se torna mais leve quando você leva apenas o necessário. A vida funciona da mesma forma. Ao eliminar o que não serve, você recupera espaço mental, clareza emocional e energia física. Ao deixar para trás o que o impede de seguir em frente, você descobre que a leveza não é ausência de responsabilidade, mas ausência de excessos. Esse processo de libertação também se aplica às ideias. Muitas vezes não são coisas nem pessoas que o prendem, mas crenças que você nunca questionou. Eu não consigo. Eu não mereço. É tarde demais para mudar. Essas frases são prisões disfarçadas de verdades. São muros invisíveis que você mesmo construiu ao longo dos anos.
e enquanto acreditar nelas, continuará vivendo dentro dos limites que elas impõem. Libertar-se dessas crenças é um dos atos mais poderosos que você pode praticar. É abrir espaço dentro da própria mente para novas possibilidades. O desapego não significa rejeitar tudo ou abandonar responsabilidades. Significa escolher conscientemente o que permanece em sua vida. É dizer sim apenas ao que tem propósito e não a tudo o que apenas ocupa espaço. É entender que não há mérito em carregar peso desnecessário. Na verdade, é justamente ao se livrar dele que você descobre a sua verdadeira força. Imagine como seria sua vida se você eliminasse tudo o que consome sua energia e não traz retorno. Se cada objeto em sua casa tivesse um motivo para estar ali, se cada compromisso em sua agenda fosse intencional, se cada pessoa ao seu redor contribuísse para sua evolução. Imagine acordar sem o peso de expectativas alheias, de arrependimentos antigos ou de padrões repetidos. Essa versão da sua vida é possível, mas ela exige que você tenha coragem de soltar. Os estoicos viam a liberdade não como ausência de limitações, mas como domínio sobre o que se escolhe carregar. A verdadeira organização nasce exatamente aqui, quando você deixa de acumular e começa a selecionar. Quando você decide que não será definido pelo que já passou, mas pelo que escolhe construir a partir de agora. Quando entende que a clareza não está em ter mais, e sim em ter menos. Menos ruído, menos peso, menos distração. Libertar-se do que o prende é o início da ordem. É o espaço vazio no qual a nova versão da sua vida poderá ser construída. É o terreno limpo, onde novas ideias poderão germinar e onde novas oportunidades terão espaço para crescer. Sem esse passo, tudo o que vier depois será superficial. Com ele, tudo o que vier depois terá raízes profundas. Porque a verdadeira transformação começa não quando você adiciona, mas quando aprende a soltar. Voltar com clareza, humildade e coragem. A nova versão de si mesmo. Hoje eu volto com mais clareza, mais humilde e mais coragem. Essa frase é mais do que uma afirmação otimista. É a declaração de um renascimento. Ela marca o instante em que você decide abandonar versões antigas de si mesmo e retornar ao centro daquilo que realmente importa. E voltar não significa retroceder. Voltar significa retomar o comando, reencontrar a essência e alinhar novamente a sua vida ao propósito que a move. É a volta do guerreiro à batalha depois de entender que a verdadeira vitória não está fora, mas dentro de si. A clareza é o primeiro pilar dessa nova versão. Sem clareza, qualquer esforço é desperdiçado, qualquer ação se torna dispersa e qualquer plano se transforma em tentativa. Clareza não é apenas saber o que se quer, mas também entender o que não se quer. É ter consciência do que realmente importa e ter coragem de eliminar o que não contribui com isso. Quando a mente está clara, decisões deixam de ser angustiantes e passam a ser naturais. Você não precisa mais se dividir entre 1000 caminhos porque sabe qual estrada leva ao destino certo. E quando se tem clareza, a vida deixa de ser um amontoado de urgências e se transforma em uma sequência de escolhas intencionais. No entanto, clareza sem humildade é inútil. A humildade é o segundo pilar dessa reconstrução e talvez o mais desafiador, porque ela exige que você aceite que ainda tem muito a aprender. O orgulho cria resistência à mudança. Faz com que você se agarre ao que conhece e rejeite o que poderia transformá-lo. A humildade, por outro lado, abre espaço para a evolução. Ela permite que você reconheça erros sem se paralisar por culpa, que aceite críticas sem se sentir diminuído e que ouça com atenção mesmo quando acredita já saber. Marco Aurélio dizia que a sabedoria está em aceitar o que acontece e amar o que o destino traz. E isso só é possível quando a arrogância dá lugar à disposição de aprender. Humildade também significa reconhecer que você não é o centro do universo. Significa entender que não pode controlar tudo e que parte da sabedoria está em adaptar-se com dignidade ao que foge do seu alcance.
Essa aceitação não é resignação, é estratégia. Quando você aceita que há forças maiores do que a sua vontade, direciona sua energia ao que realmente pode ser mudado. E essa é a base da eficácia. O terceiro pilar, a coragem, é o que transforma clareza e humildade em ação. Sem coragem, toda clareza permanece no plano das ideias e toda humildade se limita à reflexão. Coragem não é ausência de medo, é a decisão de agir apesar dele. É o que faz você levantar mesmo quando tem dúvidas, dar o primeiro passo mesmo sem garantias e enfrentar o desconforto que acompanha toda transformação. Sêneca lembrava que a vida é como uma peça de teatro, não importa o quanto dura, mas o quanto é bem representada. Coragem é isso, viver de forma plena, mesmo diante da incerteza. Voltar com coragem é romper o ciclo da hesitação. É decidir não mais permitir que o medo dite o ritmo dos seus dias. É entender que nenhuma mudança real acontece no conforto. A coragem o empurra para fora dos limites que você mesmo construiu. Força você a explorar territórios desconhecidos e o ensina a confiar na sua própria capacidade de adaptação. Com ela, você descobre que é mais forte do que imaginava e que os obstáculos não são barreiras intransponíveis, mas convites ao crescimento. Quando clareza, humildade e coragem se unem, algo poderoso acontece. Você para de reagir à vida e começa a criá-la. Você deixa de viver no piloto automático e passa a conduzir suas ações com intenção. Você não desperdiça mais energia tentando agradar a todos ou provando seu valor, porque agora sabe quem é, o que quer e do que é capaz. Essa nova versão de si mesmo não surge de um dia para o outro. Ela é construída todos os dias, nas pequenas decisões e nos hábitos silenciosos. Ela nasce no instante em que você escolhe ser honesto consigo mesmo, admitir que não sabe tudo e enfrentar o que o assusta. Ela se fortalece quando você troca a reclamação pela ação, o orgulho pela curiosidade e a dúvida pela tentativa. Voltar com clareza, humildade e coragem também significa reconciliar-se com seu passado. Não para repeti-lo, mas para entendê-lo. Cada erro, cada queda, cada desvio de caminho se transforma em lição quando visto sob essa nova luz. Em vez de carregar arrependimentos, você carrega aprendizados. Em vez de olhar para trás com ressentimento, você olha com respeito pela história que o trouxe até aqui. E é nesse estado que a verdadeira organização começa a florescer. Porque não há ordem possível em uma mente confusa, arrogante e medrosa. Mas há poder ilimitado em uma mente lúcida, aberta e corajosa. A partir desse ponto, cada passo dado será intencional. Cada escolha será guiada por um propósito maior. E cada obstáculo se tornará um teste do quanto você está comprometido com a sua própria evolução. A nova versão de si mesmo não é alguém completamente diferente. É você, mais leve e mais consciente. É você, sem os excessos que o sobrecarregavam. É você, com clareza para decidir, humildade para aprender e coragem para agir. Essa versão está ao seu alcance agora. Tudo o que precisa fazer é decidir voltar. Voltar não para o mesmo lugar, mas para si mesmo. E a partir daí, construir tudo o que sempre desejou ser. Pare de gastar por impulso. A raiz do caos financeiro. Escolhi evoluir, parei de gastar por impulso e estou muito feliz sem dívidas, dormindo em paz. Essa frase contém mais sabedoria do que parece à primeira vista. Ela não fala apenas de dinheiro, fala de liberdade. Fala de uma mente que deixou de ser escrava dos desejos momentâneos e passou a construir uma relação consciente com os próprios recursos. A maioria das pessoas acredita que problemas financeiros são consequência da falta de dinheiro, quando na verdade, na maioria dos casos, eles são fruto de decisões inconscientes e impulsivas. Gastar por impulso não é uma questão de necessidade, é uma questão de controle interno. O impulso é traiçoeiro porque se disfarça de merecimento. Você trabalha duro, enfrenta dificuldades e em algum momento começa a dizer a si mesmo que merece aquela compra,
aquele prazer momentâneo, aquele pequeno exagero. O problema é que o merecimento constante se transforma em armadilha. O prazer de alguns minutos gera meses ou anos de preocupação. Aquela compra por impulso, que parece inofensiva, se soma a outras e, quando você percebe, está preso em um ciclo de ansiedade financeira difícil de quebrar. O impulso é uma resposta emocional disfarçada de decisão racional. E dominar essa resposta é uma das formas mais concretas de praticar o autodomínio estoico. Os estoicos sempre alertaram sobre o poder destrutivo dos desejos descontrolados. Epicteto ensinava que aquele que não consegue se controlar não é livre. Isso se aplica perfeitamente ao dinheiro. Quando você gasta sem pensar, não está no controle da sua vida. Está sendo guiado por impulsos, por carências, por influências externas. E nesse estado, a liberdade se torna inalcançável. O dinheiro, que deveria ser uma ferramenta para construir possibilidades, transforma-se em uma corrente que o prende à preocupação constante. Gastar por impulso também tem raízes psicológicas profundas. Muitas vezes não compramos o produto em si, mas a emoção que acreditamos que ele trará. Compramos para aliviar a ansiedade, para preencher o vazio, para provar algo a alguém. Só que esse alívio é temporário, e a sensação que vem depois é pior. Arrependimento, culpa, medo do futuro. Esse ciclo corrói a paz interior, consome energia mental e impede que você planeje com clareza. Romper com esse padrão começa com um princípio fundamental: consciência. Você precisa transformar cada decisão financeira em um ato deliberado. Antes de comprar algo, pergunte-se: isso é realmente necessário ou estou tentando compensar alguma emoção? Essa escolha me aproxima dos meus objetivos ou me afasta deles? Estou comprando porque quero ou porque fui condicionado a achar que preciso? Essas perguntas simples interrompem o automatismo e devolvem o controle ao seu raciocínio. Uma técnica prática e poderosa é a regra dos 3 dias. Quando sentir vontade de comprar algo que não seja essencial, espere 3 dias antes de tomar a decisão. Se, ao final desse período, o desejo permanecer e a compra fizer sentido racionalmente, você pode realizá-la com consciência. Na maioria das vezes, a vontade desaparece, revelando que o impulso era apenas uma reação momentânea. Além disso, estabeleça prioridades claras para seu dinheiro. Quando você sabe exatamente quais são seus objetivos financeiros, quitar dívidas, montar uma reserva, investir em um projeto ou garantir tranquilidade no futuro, cada compra passa a ter um peso maior. Você entende que gastar de forma descontrolada não é um ato isolado, mas um desvio de rota. E quando essa consciência se fortalece, o gasto impulsivo deixa de ser tentador e passa a parecer um obstáculo ao que realmente importa. Outro ponto essencial é compreender a diferença entre desejo e necessidade. Desejos são infinitos e nunca se esgotam. A cada vez que você satisfaz um, outro surge. Já as necessidades são finitas e claras. Quando você aprende a distinguir um do outro, percebe que grande parte do que consome sua renda e sua tranquilidade não é essencial. A sabedoria estoica ensina que quem não se contenta com pouco, nunca se contentará com nada. A verdadeira riqueza está na capacidade de viver bem com menos. Quando o dinheiro deixa de ser desperdiçado com impulsos, ele começa a trabalhar a seu favor. Em vez de ser fonte de ansiedade, torna-se instrumento de liberdade. Em vez de prender você em um ciclo de preocupações, abre possibilidades. Em vez de representar escassez, representa escolha. E quando o dinheiro é administrado com consciência, ele deixa de ser um fim e se transforma em meio. Meio para viver com tranquilidade, para realizar projetos significativos e para construir uma vida guiada por propósito. A paz de espírito que surge quando você não deve nada a ninguém, quando suas contas estão em ordem e quando você sabe que está no controle das suas finanças, é incomparável. Ela permite que você durma em paz, porque sabe que não está mais à mercê de impulsos,
E essa tranquilidade se estende para todas as áreas da sua vida. Você pensa com mais clareza, toma decisões com mais segurança e tem espaço mental para focar no que realmente importa. Organizar a vida financeira não é apenas uma questão de números, é uma questão de identidade. Cada escolha consciente é uma afirmação de que você não está mais disposto a viver reagindo aos impulsos. É uma declaração de que sua vida não será mais guiada pelo imediatismo, mas por um propósito maior. E é exatamente nesse ponto que a transformação começa. Quando o dinheiro deixa de ser um reflexo dos seus impulsos e passa a ser um reflexo das suas escolhas. Hoje é o dia. O poder do presente na transformação. É hoje que eu decido iniciar uma mudança na minha vida para melhorar. Essa frase, quando dita com verdade e consciência, tem o poder de alterar completamente a trajetória de uma existência. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando o momento certo para mudar. O começo do mês, o próximo ano, depois das férias, quando tiver mais tempo, mais dinheiro ou mais coragem. E assim, os dias se transformam em semanas, as semanas em anos, e a mudança nunca acontece. A ilusão do depois é o maior ladrão de vidas que nunca se realizaram. O presente é tudo o que existe, e a transformação real só pode começar nele. A filosofia estoica sempre enfatizou o valor do agora. Marco Aurélio escreveu: "Não viva como se fosse viver 1000 anos. O destino está à sua volta. Enquanto viver, enquanto é possível, seja bom." Essa frase carrega um lembrete profundo. A vida não está no passado, que já não pode ser alterado, nem no futuro, que ainda não existe. Ela está no presente, e é no presente que toda decisão significativa precisa ser tomada. Quando você diz "hoje é o dia", está afirmando que não vai mais adiar a responsabilidade que tem consigo mesmo. Está escolhendo agir em vez de sonhar, começar em vez de planejar eternamente. A espera por condições ideais é um mecanismo sutil da mente para evitar o desconforto. Sempre haverá uma razão para não agir agora. Sempre haverá um depois que parece mais apropriado. Mas o depois nunca chega, porque ele é um refúgio confortável para quem tem medo de se comprometer com a própria evolução. A verdade é que as condições nunca serão perfeitas. Você nunca terá tempo suficiente, coragem suficiente, dinheiro suficiente. E mesmo que tivesse, o momento de agir ainda seria agora, porque a mudança não depende de circunstâncias, depende de decisão. Cada dia que você adia o início de algo importante é um dia em que permanece preso ao mesmo lugar. Cada meta que você empurra para amanhã é uma oportunidade perdida de crescimento. E o mais perigoso é que a repetição desse adiamento se torna hábito. Você se acostuma a deixar para depois e, sem perceber, passa a viver no modo de espera, sempre à beira da mudança, mas nunca dentro dela. Quando esse padrão se instala, a vida deixa de ser um campo de ação e se transforma em um espaço de intenção não realizada. Dizer "hoje é o dia" é quebrar esse ciclo, é interromper a inércia. É decidir que o desconforto do início é um preço pequeno diante do arrependimento que viria ao permanecer no mesmo lugar. E essa decisão não precisa ser dramática. Ela pode ser um pequeno gesto. Começar a ler as primeiras páginas de um livro, dar o primeiro passo em um plano, organizar um espaço que está em desordem há meses. O importante não é o tamanho do passo, mas a direção em que ele é dado. Porque cada ação, por menor que pareça, tem o poder de gerar movimento. Os estoicos sabiam que o tempo é o recurso mais valioso que temos, porque ele é o único que não pode ser recuperado. Sêneca escreveu: "Enquanto esperamos a vida passa." É exatamente isso que acontece quando você adia suas decisões. A vida não espera que você esteja pronto. Ela continua acontecendo, com ou sem a sua participação consciente. E quando você desperta para essa verdade, percebe que cada segundo gasto em indecisão é um segundo roubado do que poderia ser uma realidade diferente. Outro ponto importante é entender que começar hoje não significa mudar tudo de uma vez. O perfeccionismo é outro disfarce da procrastinação. Ele faz você acreditar que precisa de um plano impecável para dar o primeiro passo,
quando, na verdade, tudo o que precisa é começar. A clareza virá no caminho. Os ajustes serão feitos em movimento e o progresso acontecerá através da prática. Como dizia Epicteto, se você quer ser bom, comece acreditando que já é. A ação precede a confiança e não o contrário. Ao decidir que hoje é o dia, você também assume um compromisso com o seu futuro. Cada escolha feita agora molda o que será possível amanhã. Cada esforço presente constrói os resultados que você colherá mais adiante. E essa perspectiva muda tudo. Deixa de ser sobre o que você deveria fazer e passa a ser sobre quem você quer se tornar. É nesse ponto que a disciplina ganha sentido e o esforço encontra propósito. Dizer "hoje é o dia" é, em essência, declarar que você está disposto a ser protagonista da própria vida. É sair do papel de espectador passivo e assumir o papel de criador ativo do seu destino. É recusar a ideia de que a vida acontece a você e começar a agir como se ela acontecesse por você. Essa decisão exige coragem, sim, mas exige principalmente responsabilidade. Porque ao escolher agir, você também escolhe abandonar as desculpas que o mantinham preso. O dia ideal não existe. O momento perfeito nunca virá. E quanto mais você esperar, mais distante ficará da vida que deseja construir. Tudo o que tem é o agora. E tudo o que precisa está ao seu alcance neste exato instante. Então comece. Com o que tem. Onde está. Do jeito que for possível. Porque cada passo dado hoje o aproxima de um amanhã completamente diferente. E quando olhar para trás, perceberá que a maior mudança não aconteceu no dia em que tudo deu certo, mas no dia em que você simplesmente decidiu começar. Tomar o controle. Ser protagonista da própria história. Hoje eu tomo o controle da minha vida e do meu dinheiro. Essa frase representa o momento em que a passividade termina e a responsabilidade começa. Durante muito tempo, talvez você tenha se acostumado a deixar a vida acontecer, a reagir ao que o mundo impõe, a aceitar as circunstâncias como se não houvesse alternativa. Mas a verdade é que há um ponto em que essa postura deixa de ser ignorância e se torna escolha. Tomar o controle é decidir que não viverá mais no modo automático. É recusar o papel de espectador e assumir, com coragem e consciência, o papel de autor da própria história. Os estoicos chamavam essa capacidade de decidir e agir deliberadamente de prohairesis, a faculdade racional que diferencia o ser humano de tudo o que existe. É a habilidade de escolher como responder ao mundo, independentemente do que o mundo faça. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Não pode impedir o inesperado, mas pode escolher o que fará diante dele. Essa é a essência da liberdade. A consciência de que, mesmo quando tudo parece fora de controle, você ainda tem poder sobre si mesmo. Assumir o comando da própria vida começa por abandonar a mentalidade de vítima. Enquanto você culpar o destino, as circunstâncias, as pessoas ou o passado pelos resultados que tem, estará entregando o volante da sua história a forças externas. Quando aceita que a responsabilidade pelas suas decisões é exclusivamente sua, algo muda. Você percebe que não precisa esperar que as coisas melhorem para agir. É a sua ação que faz as coisas melhorarem. Tomar o controle também significa construir hábitos deliberados. A vida não muda por causa de intenções, mas por causa de padrões. Pequenas ações repetidas diariamente moldam a trajetória de uma vida inteira. Se você quer saúde, precisa criar hábitos saudáveis. Se deseja liberdade financeira, precisa criar hábitos conscientes de gasto e investimento. Se busca clareza mental, precisa cultivar hábitos de foco e reflexão. A consistência transforma escolhas em resultados, e resultados fortalecem a sensação de controle. Outro aspecto fundamental é aprender a dizer não. Assumir o controle não é sobre fazer tudo, mas sobre escolher o que realmente importa. É entender que cada sim que você dá ao que não tem relevância é um não ao que poderia transformá-lo. É recusar convites, projetos ou relacionamentos que não estejam alinhados ao seu propósito.
Essa seleção consciente é uma das formas mais eficazes de construir uma vida com direção. O mesmo vale para o dinheiro. Tomar o controle das finanças é mais do que saber quanto entra e quanto sai. É entender que cada real gasto é um voto na vida que você quer construir. Quando você gasta de forma impulsiva, está votando por um futuro incerto. Quando investe conscientemente, está votando por liberdade. Assumir o controle financeiro é transformar o dinheiro em ferramenta de construção e não em fonte de preocupação. Ser protagonista da própria história também significa aceitar que erros farão parte do caminho. Eles não são sinais de fracasso, mas oportunidades de ajuste. Cada decisão equivocada ensina algo sobre si mesmo e sobre o mundo. A sabedoria estoica nos lembra de que não podemos mudar o passado, mas podemos moldar o presente, e é no presente que construímos o futuro. Quando você assume a responsabilidade até mesmo pelos erros, aprende com eles e cresce mais forte. No final, tomar o controle da vida não é um evento pontual, mas um compromisso diário. É acordar todos os dias e decidir conscientemente como vai agir, no que vai focar e para onde vai direcionar sua energia. É lembrar-se, constantemente, de que você não está condenado a repetir o ontem. A cada instante, tem a chance de escolher um caminho diferente. E quando essa consciência se torna hábito, você deixa de ser levado pelos ventos das circunstâncias e passa a comandar a direção do próprio barco. A arte de dizer não, criando espaço para o essencial. Organizar a vida não é um processo de adicionar mais coisas, mas de remover o que não serve. Muitas vezes a confusão e a sobrecarga que sentimos não vêm do que falta, mas do que sobra. São tarefas que não importam, compromissos que não precisamos assumir, relacionamentos que não acrescentam, distrações que consomem tempo e energia. A arte de dizer não é, portanto, uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver se deseja clareza e liberdade. Cada vez que você diz sim a algo sem pensar, diz não a outra coisa. Muitas vezes, as coisas que realmente importam. O tempo é limitado e a energia também. Se você os desperdiça com o que é irrelevante, não terá espaço para o que é essencial. Sêneca escreveu: "Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. E a verdade é que boa parte desse tempo é perdida tentando agradar os outros, evitando conflitos ou fugindo da culpa de recusar algo. Dizer não é egoísmo, é sabedoria. É compreender que cada escolha tem um custo e que você precisa gastar seus recursos com consciência. É entender que não precisa participar de todas as conversas, estar em todos os lugares, resolver todos os problemas. Ao dizer não ao supérfluo, você está dizendo sim ao que tem valor. Está escolhendo qualidade em vez de quantidade. Essa habilidade também exige coragem. Em uma sociedade que glorifica a produtividade e o excesso, recusar é visto quase como um pecado. Mas o verdadeiro poder está em não se deixar arrastar pelo ritmo dos outros. Você não precisa justificar seus nãos. Não precisa se explicar por escolher sua paz em vez do caos, seu tempo em vez da urgência alheia. Comece pequeno. Elimine compromissos que não acrescentam nada à sua vida. Recuse tarefas que não são suas responsabilidades. Diminua o consumo de informações irrelevantes. Crie um filtro claro para tudo o que entra na sua agenda, na sua mente e no seu coração. E lembre-se, o não é o guardião do seu propósito. Ele protege o espaço necessário para que você possa crescer e direcionar sua vida com clareza. Com o tempo, você perceberá que o não é libertador. Ele simplifica a rotina, reduz o estresse, melhora a qualidade das suas relações e amplia o foco nas metas que realmente importam. Ao dizer não ao excesso, você cria espaço para o essencial florescer. O minimalismo mental e material. Menos coisas, mais vida. A sociedade moderna nos ensinou a acreditar que mais é sempre melhor. Mais objetos, mais tarefas, mais conexões, mais informações.
Mas a verdade é que o excesso é inimigo da clareza. Quando tudo é importante, nada é. Quando tudo tem espaço, o essencial se perde. O minimalismo, mental e material, é uma ferramenta poderosa para recuperar o foco, a energia e a paz interior. O minimalismo não significa viver com o mínimo possível, mas viver apenas com o necessário. Significa eliminar o que não agrega valor e concentrar-se no que realmente importa. Isso começa no ambiente físico. Livre-se de objetos que você não usa, que não têm função ou que apenas ocupam espaço. Uma casa organizada reflete uma mente organizada. Mas o minimalismo mais transformador é o mental. Reduza o consumo de informações irrelevantes. Desconecte-se de conversas vazias. Abandone preocupações que não levam a lugar nenhum. A mente precisa de espaço para pensar, refletir e criar. E isso só acontece quando não está sobrecarregada. Ao simplificar sua vida, você descobre que não precisa de tanto quanto imaginava. Descobre que a felicidade está na profundidade, não na quantidade. E com menos ruído ao seu redor, as suas decisões se tornam mais claras, seu tempo se torna mais valioso e a sua energia se volta para o que realmente tem significado. Planejamento estratégico, transformando sonhos em metas concretas. Sonhos são importantes, mas sozinhos não levam a lugar nenhum. É o planejamento estratégico que transforma desejos vagos em resultados concretos. A diferença entre quem realiza e quem apenas deseja está na capacidade de transformar intenção em ação organizada. Planejar significa definir metas claras, prazos específicos e etapas mensuráveis. Significa dividir grandes objetivos em passos menores e alcançáveis. Quando você tem um plano, o impossível deixa de parecer inalcançável. Ele se transforma em uma sequência de pequenas vitórias. Os estoicos viam a preparação como parte essencial da vida virtuosa. Eles sabiam que o destino não pode ser controlado, mas que é possível preparar-se para enfrentá-lo com sabedoria. O planejamento é essa preparação. Ele reduz o impacto do inesperado, aumenta sua confiança e o mantém focado mesmo diante de obstáculos. Comece escrevendo seus objetivos e estabelecendo prazos realistas. Acompanhe seu progresso e ajuste sua rota quando necessário. Cada etapa concluída reforça a sua determinação e o aproxima da sua meta final. Com planejamento, a vida deixa de ser uma série de reações e passa a ser uma construção consciente. Você deixa de esperar o futuro e começa a criá-lo. A disciplina estoica. Constância é a chave da liberdade. Motivação é instável. Ela vem e vai conforme o humor, o ambiente e os resultados. Já a disciplina é sólida. Ela não depende de emoções momentâneas, depende de decisão. A disciplina é o que faz você agir mesmo quando não quer, persistir mesmo quando não vê resultados imediatos e continuar caminhando quando o caminho parece difícil. Para os estoicos, a disciplina era uma virtude central, porque ela sustenta todas as outras. É a disciplina que transforma conhecimento em ação, intenção em resultado e sonho em realidade. Sem ela, até os melhores planos fracassam. Desenvolver disciplina começa com pequenos compromissos diários. Não tente mudar tudo de uma vez. Escolha uma ação simples e pratique-a todos os dias, sem exceção. Com o tempo, essa constância se tornará parte da sua identidade. Você deixará de tentar ser disciplinado e passará a ser alguém disciplinado. A disciplina também exige paciência. Grandes resultados levam tempo. Como ensinava Marco Aurélio, nenhuma grandeza é alcançada de repente. É o esforço repetido, muitas vezes invisível, que constrói grandes conquistas. O renascimento da sua vida, da confusão à clareza. A jornada chega ao seu ponto mais profundo aqui. Depois de reconhecer o caos, escolher evoluir, libertar-se do que o prende, reconstruir sua mentalidade, organizar seu dinheiro, planejar seus passos e cultivar disciplina, você não é mais o mesmo.
A vida que antes parecia fora de controle, agora está em suas mãos. A confusão que o paralisava se transformou em clareza que guia cada decisão. Renascimento não é começar do zero, é recomeçar com sabedoria. É olhar para a própria história com compreensão e perceber que cada erro foi um degrau, cada obstáculo, uma lição. É entender que o passado não o define, mas o fortalece. Agora, sua vida não é mais um conjunto de acontecimentos aleatórios. Ela tem direção, propósito e estrutura. Você age com intenção, escolhe com consciência e caminha com firmeza. A ansiedade do que virá cede lugar à confiança no que está construindo. Esse é o poder da organização. Ela não transforma apenas a rotina, transforma quem você é. E quando você muda por dentro, o mundo ao redor inevitavelmente muda também. A clareza que agora habita a sua mente se reflete em suas atitudes, em suas escolhas, em suas relações. A vida não precisa ser um caos. Ela pode ser uma construção deliberada. Ela pode ser guiada pela razão, moldada pela disciplina e alimentada pelo propósito. Tudo começa com uma decisão e se concretiza em ação.